Boa noite, pessoal. Boa noite, muito prazer. Eu sou a Mônica Resner, coordenadora dos MBAs executivos do Einstein. Bem-vindos ao nosso ciclo de palestras de gestão, que é voltado à formação de líderes no mercado de saúde e que foi organizado pela área de pós-graduação em gestão da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Essa área de gestão hoje ela oferece 70 diferentes cursos, entre os MBAs, pós-graduação, cursos de curta duração, EADs e módulos internacionais. E todos esses cursos são voltados para a gestão em saúde. A nossa palestra de hoje, Virei Líder e Agora, ela será dada por um dos nossos professores, professores de vários de nossos cursos, que é o Jaime Gimenez, que é um consultor com mais de 20 anos de experiência em gestão empresarial e educação executiva em negociação, liderança, comunicação e gestão empresarial. Tá? Durante a palestra, vocês podem enviar as suas perguntas pelo chat, e o André Brito, que está aqui conosco, que é coordenador dos cursos de pós-graduação, ele nos ajudará passando as perguntas para o Jaime, que as responderá no final. Tá? Fiquem à vontade também para enviar os comentários. Tá? Jaime, eu agradeço muito a sua presença e a palavra é sua. Obrigado, Mônica. Fico feliz pelo convite, mas também eu vou te dizer que é bastante desafiador, porque eu estava vendo ontem a apresentação do Dr. Eliezer e tem várias coisas, né, que ele conta para a gente e que, de certo modo, acaba sendo de alguém que tem um conhecimento de causa muito grande e, obviamente, até por isso, acaba trazendo todo um cenário, né, uma série de desafios aí, que naturalmente no ambiente executivo começam a ter um peso, principalmente no segmento da área da saúde. Porém, falar desse tema em especial que a gente vai conversar hoje é um tema um pouco diferente. Por quê? Porque não é um tema onde eu sou especialista e conheço muito e quem está assistindo mais ou menos, correto? Ou seja, se existe uma atividade, uma habilidade, um comportamento que todos nós realizamos, é o exercício da liderança. Então, por isso é um tema desafiador, porque é algo que naturalmente está muito vinculado ao nosso estilo, ao nosso jeito, à nossa maneira de entender muitas vezes as situações. Então, cada um dos presentes, obviamente, já sabe liderar, e talvez a grande provocação aqui é a gente trazer alguns elementos para oxigenar as ideias, em termos de recursos, ferramentas ou enfoques, né? Que naturalmente, principalmente para quem está no papel de líder, talvez alguns pontos de atenção que a gente acaba acompanhando no decorrer dessa jornada. Então, essa vai acabar sendo um pouco a lógica aí do que a gente vai trabalhar. E mais do que isso, talvez a gente também tenha uma grande pretensão de poder ajudar a responder algumas das questões que naturalmente surgem quando vem o tema, o exercício da liderança, e que passa por conseguir compreender o que se faz, né? Porque, naturalmente, às vezes a gente recebe o pacote, agora você vai liderar uma área, um projeto, uma equipe, uma campanha, e junto com esse pacote também vem uma série de dilemas, né? E alguns dilemas que, naturalmente, envolvem o tema liderança e gestão, eles passam automaticamente por entender o seguinte: como é que eu vou fazer para conseguir engajar pessoas, né? Como é que eu crio, muitas vezes, um estilo de liderar? Porque isso também é fundamental quando a gente assume uma área, um projeto, uma equipe, uma campanha. Em algum momento, apesar das literaturas, vídeos, inputs que a gente recebe sobre o tema liderança, mesmo assim a gente se depara que existem pessoas que performam muito melhor do que outras ou conseguem conduzir de uma forma muito mais diferenciada. E, por último, naturalmente, passa por entender que, assumindo o papel de líder, talvez quais são esses hábitos ou comportamentos que a gente precisa, muitas vezes, desenvolver. Então, de certo modo, se a gente pudesse ter uma trilha, até para a gente conseguir responder um pouco dessas perguntas, e que na atual conjuntura
talvez nunca se fez tão necessária a importância de se oxigenar ou reciclar nossa forma de liderar, passa naturalmente por a gente entender, talvez, então, por onde que a gente começa essa brincadeira. E, de certo modo, o que a gente acaba acompanhando no dia a dia? Aqui existe uma tríade, vamos chamar assim. Existe uma tríade que em qualquer projeto, área, campanha ou equipe existem, e que a gente sempre fala que a gente tem que olhar com muito carinho, muito respeito, porque são os elementos que, às vezes, eu até tenho boas liturgias, mas eu não entendi o cenário. Ou, mais do que isso, o cenário está muito claro, mas a questão é como é que eu encaro esse desafio. Então, talvez essa acaba sendo um pouco a sequência do que eu queria trabalhar e, de certo modo, aquilo que a gente acaba acompanhando também no dia a dia, porque que alguns lideram melhor do que outros, né? Então, só para a gente dar início, a gente poderia dizer o seguinte, olha só, de certo modo, se a gente pudesse fazer um balanço do que é o cardápio hoje de quem está em atividades de liderança, eu vou te dizer que é um pouco do que está aqui na tela do lado esquerdo. Se você pegar a sua avaliação de desempenho, por exemplo, você vai perceber que pelo menos metade do que aparece aqui aparece na avaliação de desempenho. O que isso quer dizer? Primeiro, todos os temas que aparecem aqui, há 10, 15 anos, metade deles nem aparecia. Saúde mental, segurança psicológica, por exemplo, são temas que em janeiro de 2020, praticamente ninguém falava disso com tanta intensidade e frequência. Hoje virou pauta. Hoje já tem empresa avaliando o quanto o seu líder contribui na sua segurança psicológica. Cultura do erro, por exemplo, é um tema novo. Tanto é que, se você for procurar literatura sobre o assunto, você vai perceber que praticamente não existe uma grande variedade. Você tem um tema ou outro. Então, muitos dos assuntos que aparecem aqui passaram a ser um pouco o cardápio daquilo que o líder, muitas vezes, tem que dominar. Houve uma época em que isso não tinha relevância, ou, pelo menos, até pelo contexto, não era isso que se esperava do líder. Então, entender o cenário envolve que, na atual conjuntura, alguns dos elementos que entram em cena são exatamente de que forma que eu tenho contribuído com a experiência do colaborador, como é que eu tenho feito para ter um pouco mais de match cultural, ou seja, de que maneira que eu tenho contribuído para que as equipes se identifiquem um pouco mais, seja em função do propósito, seja em função de ambientes colaborativos. Então, são alguns elementos que os líderes começam a ser cobrados. De que maneira que eles estão fazendo tudo isso? Tem um item aqui que é bem interessante, eu não sei se algum de vocês tem vivenciado isso. Há alguns anos, existia um momento de muita tensão dos profissionais, que se chamava período de experiência, onde a pessoa entrava e ficava 3 meses em dúvida se ela seria contratada ou não. As coisas estão tão invertidas que hoje o que a gente acompanha é uma mudança de cenário total, ou seja, as pessoas entram no período de experiência e o que a gente se depara são com líderes em pânico se ele vai ficar ou não. Ou seja, você percebe os líderes muito mais torcendo, tomara que ele goste da gente, tomara que ele fique, tomara que ele se adapte, porque não só encontrar profissionais começou a ficar um pouco mais complexo, mas principalmente manter esses profissionais. Então, a gente se depara com determinados desafios e dilemas e que naturalmente cai no colo da liderança em termos de como é que eu estou cuidando de tudo isso. O próprio doutor Eliezer, ontem, ele trouxe um pouco dessa questão, né? Ou seja, o quanto as próprias mudanças que existem em todo esse processo no mercado, naturalmente vão vão de encontro com o que muitas vezes sempre se pregou sobre liderança. E, de alguma forma, entra em cena essa questão de que, para que uma empresa talvez seja um pouco mais competitiva, de que maneira essa cultura ou essa liderança consegue fazer todas essas amarrações ou todas essas costuras. Então, a gente passa por um momento onde quem está em cargo de liderança recebe outro tipo de provocação. E provocações que envolvem desde a saúde mental, que envolve a formação de sucessores, que envolve não se eu sou, correto? Mas envolve de que maneira que eu tenho estimulado tudo isso para a minha equipe. Em algum momento, aí onde a gente começa a perceber que a gente tem a própria imprensa, o próprio LinkedIn trazendo uma pressão muito grande para as lideranças, no tipo de ambiente que a gente vem criando para os colaboradores. Então, o que era visto há alguns anos como uma coisa, digamos assim, isolada por parte de algumas empresas, virou a norma. E hoje a grande maioria das organizações, de certo modo, começa a ter uma preocupação muito significativa em relação de que maneira meus líderes vêm trabalhando.
E principalmente esse item aqui, né? Há alguns anos era comum eu envolver o RH e dizer, RH, estou com um problema na motivação da minha equipe, na gestão da área, enfim. E hoje ficou muito claro que não tem a ver com ser psicólogo ou ser do RH, tem muito mais a ver com a maneira como eu, líder, também estou sabendo lidar com todos esses elementos. Então, são provocações que naturalmente vêm surgindo, e a pergunta que a gente tem que se fazer como líder o tempo inteiro é se eu estou preparado para isso ou não, se eu sei lidar com isso. Se eu sei lidar, por exemplo, com esgotamento, se eu sei lidar com falta de ambiente colaborativo, porque a grande preocupação e a grande cobrança que começa a ser exigida para os líderes é de que maneira que eles sabem lidar ou enfrentar tudo isso. Houve uma época, como eu disse, em que isso não fazia tanta diferença. Por quê? Primeiro, porque você tinha uma cultura muito mais presente de comando e controle. Então, de certo modo, todas as pautas ou esses temas, vamos chamar assim, não eram temas que efetivamente o líder tinha que cuidar. Não era essa o grande enfoque. Mas a partir do momento em que o modelo comando e controle ele já não se mostra eficaz, nem em casa se mostra eficaz um modelo comando e controle, isso acaba trazendo para o líder, naturalmente, o desafio de conseguir criar, muitas vezes, gerar esse tipo de sensação, de sentimento, de atitude nas equipes. Então, não deixam de ser provocações para a gente, quando a gente fala de entender o cenário, qual é a persona que as empresas estão buscando desse líder, ou seja, o que esse líder efetivamente precisa realizar. Mas, como eu disse, há alguns anos não era assim. Há alguns anos as empresas tinham uma seleção muito clara de quem era o líder, correto? E normalmente o princípio que se usava era bem simples, o macho alfa ou a fêmea alfa. Então, quem assumia cargos de liderança, o que mais entendia, mais conhecia, principalmente em áreas mais técnicas. E, de certo modo, esse princípio ele ainda é válido quando a gente fala de algum conhecimento técnico. Mas quando a gente fala de gestão de equipes, em algum momento a gente começa a se deparar muito mais com líderes que talvez sabem estabelecer debates, sabem fazer gestão de conflitos, sabem lidar com o erro, muitas vezes, que de alguma forma conseguem criar um ambiente de informalidade e, naturalmente, de proximidade. Então, são desafios muito recentes, e aí onde entra em cena, talvez, o primeiro grande pacote é como é que eu estou preparado para lidar com isso? Porque em tudo isso que eu acabei colocando aqui, fica evidente que talvez todo o meu conhecimento técnico que possa ter me levado a um cargo de liderança não garante que eu vou saber lidar com essa primeira família, vamos chamar assim, de desafios. E exatamente por isso que as empresas começam a ter uma preocupação de que eu tenha líderes que saibam se conectar com tudo isso que eu acabei de apresentar, porque no fundo é isso que principalmente os liderados, e quem de vocês tem entrevistado candidatos, qual que é a pergunta que normalmente eles fazem? Há alguns anos a pergunta era qual é o plano de saúde ou o ticket. Hoje a pergunta é qual é a cultura desta empresa, qual é o ambiente que eu vou encontrar nessa empresa. Então, muitas vezes, aí onde entra em cena de que forma as pessoas se conectam com a cultura que vem sendo criada por esse líder, seja da empresa ou seja na área. E, naturalmente, passa por um segundo elemento, que é quem está na empresa. Porque muitas vezes quem está na empresa, de repente, em algum momento se depara com dizeres ou cobranças, mas que talvez criam um ambiente ou uma cultura, vamos chamar assim, mais tóxica, e até que ponto ele se conecta com tudo isso. É só você ir lá no RH e perguntar quais são os motivos de desligamento. E, no fundo, aí você tem essa expressão de Peter Drucker traduzida de uma forma muito prática. Por que as pessoas vão embora? Você não vai encontrar aspectos ligados a políticas de RH normalmente. Óbvio que vão aparecer, mas a grande maioria está muito mais vinculada à forma como o líder sabe orquestrar toda essa brincadeira. Então, esse acabaria talvez sendo um primeiro pacote, vamos chamar assim. E o que chega para o líder em relação a isso, né? Aí onde vem um outro desafio, ou talvez um outro elemento que eu preciso considerar nesse pacote, depois de assumir uma área, uma equipe, um projeto, uma campanha na atual conjuntura, e que passa por entender, então, quem é esse líder, né? O que se busca dele. E como é que funciona a brincadeira? Se a gente for até 2010, aproximadamente, e se a gente pudesse traduzir um livro de liderança, ou a grande maioria dos livros de liderança, melhor dizendo, em uma imagem, eu vou te dizer que a imagem é essa, ok? Ou seja, uma boa parte dos livros de liderança
acabavam sendo grandes formadores, tá certo, dessa figura icônica, que acaba sendo a figura que sabe, conhece, entende. O macho alfa, a fêmea alfa, né? Então, de certo modo, o que começou a ficar claro, e não só nas empresas, mas na sociedade como um todo, que essa figura macho alfa, fêmea alfa, ela perde cada vez mais força. Nem talvez alguns de nós aqui acabamos vivendo em famílias onde você tinha uma figura muito clara do macho alfa, fêmea alfa. Mas mesmo nas famílias atuais, você começa a perceber que nem na atualidade já não cola esse personagem. Então, por isso que uma boa parte das literaturas, elas acabam trazendo de uma forma muito consistente essa provocação, que talvez o grande canto da sereia de quem assume um projeto, uma equipe, uma campanha, é querer incorporar essa figura que vai resolver todos os problemas e vai motivar as pessoas e vai gerar resultado. E, de alguma forma, o que a gente sempre acaba colocando nos trabalhos que a gente realiza é sai desse personagem, porque aqui é que mora o canto da sereia. É quando a pessoa, de alguma forma, segue muito o conceito de liderança que até então sempre foi estimulado. Se você for no Google e digitar liderança, essas são as imagens. Se você assistir algum filme sobre liderança, você vai perceber que em algum momento você tem essa imagem sendo traduzida. Seja o primeiro, seja o melhor, seja o cara que sabe, seja o cara que guia o time, seja a pessoa que, de alguma forma, acaba sempre se colocando um pouco nessa postura ou nesse papel muito heróico, muito eu resolvo, eu decido. Você fala, esse modelo, ele cada vez mais perde força, principalmente na atual conjuntura, em função de todo esse ambiente que eu apresentei anteriormente. Então, se a gente fala de ambientes colaborativos muitas vezes não precisam de um macho alfa. Eles precisam de um outro personagem, eles precisam muitas vezes de um outro avatar. Então, por isso que quando você vai para o ambiente corporativo, alguns líderes sempre se imaginam dentro desse personagem que aparece aqui na tela. E, de alguma forma, por que sempre se ensinou liderança dessa forma? Porque a grande parte das literaturas, ela se fundamentou em 3 famílias, vamos chamar assim, né? A família, em 3 pilares, ou padrões militares, padrões fabris ou padrões religiosos. E nos 3 modelos, vamos chamar assim, você sempre tem essa figura pastoral, que reúne seu time e motiva pessoas. E é esse personagem que, de alguma forma, tem sido a grande dificuldade de trabalhar nas lideranças, que é meio que um convite de sai desse personagem, porque talvez existem alguns momentos em que eu preciso dar um norte, mas a gente sempre fala, são em momentos isolados, a grande maioria tem uma outra cara. Então, por isso que talvez uma das definições que talvez, no meu entender, é mais honesta sobre o tema liderança, eu acho que tem a ver exatamente com essa expressão aqui, que acaba trazendo a provocação de que maneira a gente consegue fazer exatamente isso daqui, tá certo? Ou seja, de que maneira o meu papel, muitas vezes, não é vislumbrar ou ter a visão estratégica que os outros não estão vendo. Não, é de que maneira que eu sei fazer pontes, de que maneira que eu sei formar alianças, de que maneira que eu sei engajar. Porque, muitas vezes, algumas pessoas sempre se colocam nesse personagem de o líder tem que ser a inspiração, tem que ser o exemplo. E, de alguma forma, a gente fala, as pessoas não querem um exemplo, querem alguém coerente, querem alguém congruente, coerente com o que eu estou passando e que ele saiba se adaptar. Porque talvez o meu líder tenha resiliência para trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, talvez eu não tenha. Então, o que a gente busca não é alguém para que eu fique me inspirando, porque isso é a imagem icônica ou heróica. E sem perceber, a gente acaba, muitas vezes, incorporando esse personagem de qualquer coisa me procurem, qualquer coisa me mandem um WhatsApp, qualquer coisa eu estou aqui. E a gente sempre fala, você é querido, mas você curte uma liderança heróica, icônica, onde as pessoas têm que te procurar. Então, talvez o grande desafio, muitas vezes, para conseguir se conectar com todo esse ambiente que eu estava colocando, é perceber que a liderança hoje tem muito mais essa cara, onde em algum momento, sim, sou eu que vou cantar a bola de como é que funcionam as coisas, mas na grande maioria das vezes, o que as pessoas querem é alguém para trocar, onde elas preferem alguém que me desafie, me faça, de alguma forma, evoluir, me faça crescer, me dê o caminho das pedras. Em algum momento, eu não preciso de um líder para que me dê o aval de tudo que eu quero fazer. O que eu preciso é que ele me dê alçada, autonomia, me deixe participar, contribuir. Então, muitas vezes, incorporar esse personagem é que tem sido, muitas vezes, a parte mais difícil. Por quê?
Porque às vezes eu sou uma pessoa querida, mas talvez eu não sou tão bom de provocação. Às vezes eu não sou tão bom de coach. Às vezes eu não sou tão bom de envolver pessoas. Então, por isso que, naturalmente, entra em cena, aí sim, uma terceira variável que passa por entender, muitas vezes, quais são os elementos que, às vezes, conseguem unir todos esses pontos que eu estava apresentando. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre fala, sistematicamente a gente tem que se fazer, né? Como é que eu sei que eu estou realizando uma boa liderança? E a gente sempre fala que existem alguns indicadores que te ajudam, tá certo? Então, alguns indicadores, vamos chamar assim, que dá para a gente ter um parâmetro, naturalmente passam por resultado, o ambiente que você proporciona, o quantas pessoas falam bem de você, o quantas pessoas estão crescendo. São alguns, digamos assim, indicadores que mostram se você está realizando uma boa liderança, uma boa gestão. Qual que é a questão? Os 4 indicadores que aparecem aqui são consequência, não objetivo. Eu faço alguma coisa que gera resultado. Eu fiz alguma coisa que gera ambiente. Fiz alguma coisa que faz com que as pessoas cresçam ou falem bem de mim. Então, muitas vezes, a questão que entra em cena é sempre antes, tá? E o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? E aí, baseado nisso, o que a gente nota? Existe um aspecto que talvez, nesse exato momento, eu vou pedir que vocês pensem aí em alguma pessoa do círculo social, familiar, profissional de vocês, que tenha prosperidade na vida, tá certo? Ou seja, pensem em alguém da família de vocês, ou amigo de vocês, que tenha muito dinheiro, ou que fisicamente esteja muito bem, ou que tenha uma boa carreira executiva, ou que de alguma forma seja um empreendedor bem-sucedido, tá certo? Se a gente for pegar essas 4 pessoas, existe uma linha que os une, tá certo? Existe um ponto em comum entre todos eles. E um dos elementos que a gente nota que garante muitas vezes prosperidade e abundância é o quanto eu tenho disciplina. Esse é um aspecto que caminha junto com prosperidade e abundância. Toda pessoa de prosperidade e abundância e fartura, você vai olhar a fundo e você vai perceber uma pessoa disciplinada. Se a pessoa tem mais dinheiro, não é só sorte, mas ela teve a disciplina de fazer renúncias e fazer escolhas. Se você tem alguém no teu círculo social fisicamente bem cuidado, não é sorte, correto? Não, ela tem disciplina, ela tem foco. Então, muitas vezes, para o exercício da liderança, eu também preciso analisar a quantas eu venho instaurando disciplina na minha forma de liderar. E disciplina não quer dizer necessariamente dar ordens, porque a palavra disciplina não é uma palavra fofa, correto? Normalmente é uma palavra que as pessoas têm às vezes, têm uma rigidez. Mas a gente pode notar, muitas vezes, que tudo aquilo em que a gente é muito bom, qualquer coisa que você pense na tua vida em que você é muito bom, você instaura uma disciplina. Seja no esporte, na alimentação, nos relacionamentos, tudo aquilo que a gente é muito bom, normalmente você gastou energia para criar uma disciplina. A lógica é muito parecida para a liderança. Então, no caso da liderança, a gente sempre fala como é que eu sei, primeiro, como é que as pessoas sabem que eu tenho disciplina? Essa é uma. E a segunda, como é que eu crio uma disciplina? Aí existem um elemento que aí está vinculado ao terceiro fator, que é a liturgia, correto? E o que envolve a liturgia? A liturgia, ela caminha, talvez seja a maneira de traduzir essa disciplina. E quando a gente vai analisar por que alguns líderes lideram melhor do que outros, um dos parâmetros que a gente percebe é que normalmente são pessoas que sabem criar e adotar rituais, tá certo? Então, toda vez que a gente visita uma empresa e pedem para a gente conversar com as lideranças, é matemático. Quando me dizem quem são os melhores líderes, eu vou conversar com eles, um dos elementos que a gente percebe é que esse líder tem rituais. E quando me dizem que existe algum líder que dá muito problema, que não está dando resultado, a conta é inversa, é a ausência de rituais. Então, rituais, adotar rituais, normalmente acaba sendo um pouco a mecânica, acaba sendo a forma de criar um modelo de gestão. Se eu não tenho rituais, eu sou um querido, mas faço uma liderança muito personalista. Eu converso muito com as pessoas. Você fala, cara, é legal se conversar com as pessoas. Mas mais do que isso, o fundamental é que a área ande sem você. E a área só vai andar não é porque você deixou bons conselhos, mas sim porque você estabeleceu boas rotinas ou bons padrões ou uma série de eventos.
Então, rituais traduzem um pouco o nível de disciplina que o líder tem para realizar a sua atividade. Então, esse é um terceiro parâmetro que a gente tem que olhar. Um, naturalmente, são as mudanças de mercado. O outro é o papel que eu venho incorporando no meu papel de liderança, gestão. E o terceiro, automaticamente, passa por que rituais eu venho adotando. Vou assumir uma área, um projeto, uma equipe, uma campanha, a gente sempre fala, a primeira meta não é necessariamente que as pessoas gostem de você. A primeira meta é construir rituais. Rituais que te deem um controle da operação, que te deem previsibilidade do que vai acontecer. E no que a gente se fundamenta para criar esses rituais? Aí existem três elementos que normalmente a gente percebe que, independente de geração, independente de perfil, de segmento, de porte, de empresa, existem três anseios que qualquer equipe demanda e, naturalmente, que o líder precisa atender. Então, seriam esses três parâmetros que a gente sempre sugere como por onde que eu começo a criar esses rituais, né? O primeiro deles, a gente poderia dizer que, vamos entender, às vezes, o briefing que a gente recebe de algumas empresas é, eu tenho um líder que ele não sabe se comunicar com a equipe já. Na prática, o que a empresa está dizendo é o quanto, muitas vezes, falta não a verbalização, mas, muitas vezes, atividades que, de alguma forma, consigam atender o racional das pessoas. Se existe uma característica, principalmente nos últimos 20 anos de profissionais, eles não querem ser mais espectadores, eles querem participar, eles querem ter autonomia, eles querem ter independência. Existem líderes que conseguem uma performance muito superior exatamente porque eu consigo criar uma gestão mais descentralizada, onde as pessoas possam ter autonomia, independência, critérios, parâmetros para tomada de decisão ou para poder ou saber como atuar. Porque a partir do momento em que eu não tenho, de alguma forma, ferramentas ou ações que gerem independência, autonomia ou autodesenvolvimento, por exemplo, eu naturalmente estou criando uma dependência o tempo inteiro de mim, que qualquer coisa que as pessoas queiram fazer tem que vir conversar comigo. E isso é o que vai, muitas vezes, desgastando o processo, porque fica burocrático, fica lento. Então, um primeiro parâmetro que entra em cena é que atividades ou que rituais eu tenho criado, exatamente que auxiliem, principalmente, a gerar autonomia para a minha equipe. Então, isso seria trabalhar o racional do trabalho, tá certo? Existe uma segunda família, vamos chamar assim, de um segundo parâmetro que eu preciso utilizar muitas vezes para criar rituais, que não tem a ver com o trabalho em si. Tem muito mais a ver com de que maneira eu me sinto inserido dentro desta equipe. Porque às vezes eu até tenho tudo para trabalhar, mas o ambiente não é bom, o ambiente não é colaborativo. Aliás, eu sou uma pessoa que busca independência, eu até tenho, mas ninguém me ajuda. Ou mais do que isso, eu até procuro ser mais protagonista, mas percebo que só eu faço isso. E aí onde você começa a ter muitas vezes conflito entre as equipes. Então, a partir disso, como líder, muitas vezes eu preciso olhar que rituais ou que atividades eu tenho criado que estimulem a colaboração entre a equipe. Toda vez que a gente trabalha o fator colaboração, integração, a gente está trabalhando o aspecto emocional. Na prática, não estou nem falando de happy hour ou de ficar amigo das pessoas. Não, de que forma eu, como líder, estimulo trabalhos em duplas, parcerias, trocas de experiências. De que forma, de alguma maneira, ou de que maneira, eu acabo aproximando as áreas até para que ele se sinta parte do time. Se existe uma característica do ser humano, é a necessidade de fazer parte de bandos. E se depois de 3, 4 meses eu não me sinto parte do bando, a tendência é que eu perca a conexão com aquele grupo, é natural. Isso vale para a academia de ginástica, isso vale para a escola de idiomas, isso vale para a faculdade ou para cursos. Se eu não me sinto parte do bando, eu tenho uma tendência a desanimar. Então, uma segunda família de provocações que muitas vezes eu tenho que ter é que rituais eu tenho criado que geram integração e envolvimento das equipes. Então, um está diretamente ligado, de novo, à parte de produtividade, mas a segunda está vinculada efetivamente ao emocional. Então, seria um segundo fator, uma segunda variável. E a terceira variável, aí está diretamente vinculado, aí sim, ao papel do líder. Em que sentido? De que maneira eu estou num ambiente onde eu literalmente me sinto em confiança, correto? Para me desenvolver, para apresentar minhas dores, meus medos, minhas angústias, meu desconforto, até que ponto eu crio rituais ou atividades que permitem ter mais interações pessoais.
Interações pessoais não tem a ver com, de novo, ser amigo das pessoas, sair com as pessoas, isso tem uma outra esfera. O que a gente está mencionando é no dia a dia. Como é que eu tenho feito esse trabalho de motivação individualizada? Porque aí sim é onde eu tenho uma sensação de que o meu líder está preocupado comigo. Aí sim eu tenho uma preocupação de que meu líder está me desenvolvendo. Enquanto eu adoto a liderança pastoral, eu não consigo me conectar nem com esse elemento e não necessariamente com esse daqui. Tá certo? Então, a liderança pastoral, muitas vezes, ela não consegue chegar aqui. Ela consegue chegar aqui, direcionar coisas, prescrever coisas, mas no emocional e no que diz respeito ao pessoal, aí o papel do líder talvez acaba mudando um pouco a temática. Então, por isso que quando a gente fala da tríade, a tríade tem a ver com esses três elementos. De que forma que eu tenho criado rituais que sigam um pouco desses parâmetros, um pouco dessa estrutura aí na minha gestão. Então, a gente sempre fala, você vai assumir uma área, um projeto, uma equipe, uma campanha, talvez mais do que as pessoas te reconhecerem por habilidades interpessoais, é um querido, é fofo, é super próximo, é gente boa, as pessoas têm que te reconhecer, e normalmente vão te reconhecer com mais senioridade, pelo volume de rituais que eu adoto na minha gestão. E se você pensar na tua história profissional, você vai perceber que os líderes que mais te auxiliaram na carreira, eles tinham rituais. De alguma forma, eles tinham uma dinâmica de atividades que, naturalmente, a pauta não era só falar de trabalho. Muitas vezes, a pauta envolvia ter momentos ou em grupo ou individual. E durante a pandemia, vocês sabem tanto quanto eu, que o racional foi o café pequeno. Qualquer Teams da vida resolveu o problema. Coloca tudo lá e todo mundo já sabe. Mas quem ganhou o jogo durante a pandemia foram os líderes que souberam brincar com esses dois aqui. E, de certo modo, por um lado, acabou sendo interessante, porque esse é um padrão que vai começar a ser demandado cada vez mais, principalmente depois da volta efetiva para o presencial. Ou seja, de que maneira eu, como líder, vou conseguir realizar. Mas lembrando, não tem a ver com me tornar amigo deles, dos meus liderados, porque não é isso necessariamente que garante uma boa liderança. Posso até ter esse elemento, mas ele não é o primordial. E o primordial está muito mais vinculado, de novo, a que rituais eu tenho adotado que atendam essas três premissas, gerando autonomia, gerando senso de pertencimento e, naturalmente, gerando valorização e reconhecimento. Então, acabam sendo alguns parâmetros que a gente nota quando a gente acaba entrevistando líderes e quando a gente vai analisar quem são os top 5, os top 10 da empresa, normalmente a gente acaba se deparando em como é que o menino sabe trabalhar esse cardápio, em termos de criar rotinas, criar atividades que gerem um pouco desses elementos. E aí sim, aí fica um pouco claro o que querem dizer essas imagens. Então, essas imagens não necessariamente querem dizer, digamos assim, esse personagem pastoral, vamos chamar assim. Não, tem muito mais a ver com a sensação, e eu sempre gosto de ilustrar qual que é a sensação que esse menino tem, esse daqui, exatamente está muito mais vinculado a o quanto você está me auxiliando na carreira, o quanto você está me ajudando a passar para o próximo estágio, subir o próximo degrau. Então, essa é uma das características que a gente nota, né, em líderes que talvez acabam tendo muito mais potência na sua forma de fazer a gestão. É entender naturalmente o cenário e entender que as mudanças que chegaram, elas não chegam por uma questão de moda, não, é um novo contexto, e como é que eu sei brincar com tudo isso, onde o meu papel de macho alfa já não atende, como o doutor Eliezer comentou ontem, ou seja, eu vou precisar muito mais de líderes que saibam transitar, influenciar e se conectar, e isso tem a ver com o cenário. Por isso que o macho alfa não cola nesse personagem. Não adianta essa figura heróica. Essa figura heróica ela tem vida curta. É um personagem que é sedutor, mas normalmente tem vida curta. E mais de um de vocês deve ter acompanhado em algum momento alguma situação onde o melhor de todos teve que ser desligado, exatamente porque ele destoa do restante da equipe. E a liturgia, vamos entender, então, como que rituais que eu tenho adotado em meu processo. E porque aí onde entra um pouco dessa questão de por que é importante realizar tudo isso? E por que é importante eu levar e olhar com muito respeito essas atividades? Porque o virei líder e agora, eu acho que ele poderia ser visto como a primeira gestão da pessoa. Não, mas eu acho que a atual conjuntura ela nos provoca
e muitos de nós acabamos nos fazendo essa pergunta ano passado, né? Como líder, o que eu faço agora com uma equipe separada, insegura, perdida, sem saber o que ia acontecer? Então, eu achei o tema muito pertinente, porque eu virei líder não quer dizer necessariamente alguém de primeira gestão, quer dizer que vocês vão voltar para o presencial, a grande maioria já está voltando para o presencial, e o que a gente faz agora? Então, entendam muito do que eu acabei de apresentar como uma pauta, como uma base, como uma pequena trilha aí de elementos que eu tenho que levar em consideração. E aí, naturalmente, é onde a gente sempre fala que, na grande maioria das vezes, essa frase, no meu entender, ela é muito honesta, ela é muito fiel. Todas as vezes que a gente pergunta por que aquele líder foi promovido ou foi demitido, a resposta é sempre a mesma. Nunca é quem ele é, nunca. É sempre o que ele fez ou o que ele não fez. É sempre. E, normalmente, quando a gente trabalha com as áreas de RH na formação das lideranças, a gente se depara nas mesmas coisas. Por que aqueles líderes são mais bem avaliados? Nunca é pelo que ele pensa. Porque tem muito líder que, se você pedir para ele fazer uma redação que é liderar, é uma redação emocionante, é bonita a redação. Só que não é essa a lógica que se usa. A lógica que se usa não é sobre, de novo, o que eu acho, penso e acredito. De novo, é o que as pessoas percebem efetivamente. E aí, dentro desse desafio todo, aí só para fechar, eu acho que não deixa de existir uma preocupação de carreira em que a gente precisa olhar que dentro, o Dr. Eliezer trouxe um ambiente muito disruptivo ontem, onde ele mostra uma série de tendências e mudanças que virão, e, de certo modo, eu acho que, ao assistir à apresentação dele, fica muito explícito que, há alguns anos, a figura que, de certo modo, a gente era provocado e convidado a incorporar, era exatamente a figura do cara que sabe, entende, conhece, domina o macho alfa e a fêmea alfa. Só que quando a gente começa a analisar em termos de prosperidade profissional, o que a gente nota? Que não é essa figura que vem prosperando na carreira, normalmente é essa. Então, muitas vezes eu preciso, talvez esse é um filtro que a gente precisa olhar, qual é o personagem que eu tenho incorporado no papel de líder. Porque cada vez que eu no meu time digo qualquer coisa, me procurem, eu estou brincando com esse personagem. Cada vez que eu crio fóruns ou reuniões individuais, eu estou brincando de interessado. Cada vez que eu tenho uma rotina de reuniões com o meu time, eu estou brincando de interessado. Cada vez que eu faço, digamos assim, feedbacks na época que a empresa me exige dar feedbacks, eu estou brincando de interessante. E as duas pessoas são queridas, são fofas. Mas, de novo, a gente lembra, se a gente fosse realizar uma pesquisa para o teu grupo, com o teu time, qual é o personagem que eles vão dizer? Ele manja muito, conhece muito, sabe tudo, ou não? Ele é um cara que está realmente preocupado, não só com o nosso emocional, mas com o nosso profissional e pessoal também. Então, acho que acaba sendo um filtro, ou talvez algo que ilustra um pouco tudo que eu apresentei até o momento. E aí, sim, aí talvez para chancelar tudo isso que eu acabei de apresentar, se eu pudesse dar um livro de referência para vocês, eu diria Compra de Olho Fechado, esse livro aqui, correto? Esse livro, ele traz uma preocupação, é um livro bem interessante, ele foi escrito por um ex-almirante dos Mariners americanos, e ele conta um pouco aí como é que era o trabalho de formação, da mentalidade dos Mariners, né? Como é que se trabalhava, principalmente quando você está falando de equipes que vão entrar em missões, muitas vezes, sem um resultado muito tangível, concreto. E eu li esse livro por curiosidade, para entender os bastidores da brincadeira, mas me chamou bastante atenção, porque a grande provocação que ele traz está muito vinculada não tem a ver com soldados, na verdade tem a ver com como você sabe trabalhar o seu emocional e, naturalmente, o emocional das equipes. E trabalhar emocional não quer dizer, de novo, a gente virar terapeuta das pessoas. Trabalhar emocional é como é que você potencializa, como é que você estimula, como é que você engaja, como é que você faz com que as pessoas se superem, como é que você faz para que as pessoas sejam mais protagonistas. É disso que esse livro fala e vale a pena. Mas se você fala, cara, eu não estou com tempo de ler livro, a minha sugestão, então, é que você tire o feriado para assistir qualquer um desses dois documentários que valem a pena. Nesse primeiro documentário, os dois estão no Netflix, nesse primeiro documentário, Playbook,
o que você acaba tendo aqui é bem interessante, que são 6 técnicos, são 6 episódios, e você tem técnicos na área do esporte contando um pouco das técnicas que eles utilizam. Vocês vão perceber que muitas delas conversam bastante com o que a gente está dizendo aqui. E principalmente quando você começa a perceber que nem no esporte mais funciona essa figura do macho alfa e fêmea alfa, correto? Ou seja, essa lenda onde o jogador não sabe e eu, técnico, sei tudo, tem gerado demissão de técnico a rodo. Então, exatamente é isso que esse playbook acaba trazendo. São 6 episódios, mas eu acho que acaba te trazendo uma boa fotografia. E esse, para quem não assistiu Arremesso Final, ele conta um pouco a história do ciclo do Chicago Bulls mais vitorioso. E o ponto de atenção que eu coloco não é nem no menino Michael Jordan, que a gente sabe quem foi, o poder dele, enfim, mas é no Phil Jackson, que é o técnico. Por quê? O Phil Jackson, talvez, foi o grande desafio do Phil Jackson como técnico. Talvez ele poderia assistir, ele deve ter tido esse dilema, virei líder do Chicago Bulls e agora? E o documentário inteiro mostra o quanto esse menino foi muito habilidoso, não no sentido de se apresentar para esse esquadrão de jogadores como macho alfa ou fêmea alfa. Se tem uma coisa que o Phil Jackson soube brincar, os caras ganham mais do que eu, sabem mais do que eu, como é que eu faço para orquestrar esses caras? Então, acho que acabam sendo 2 documentários bem-vindos e que eu acho que oxigenam bastante as ideias, tá certo? Da minha parte, então, quero agradecer bastante a vocês. Espero que durante essa apresentação a gente tenha conseguido realizar aí uma reflexão em relação à nossa jornada enquanto líder. E se por acaso eu realmente estou naquela condição de vou assumir um projeto, uma equipe, uma campanha, por onde que eu começo a brincadeira, eu acho que aí eu procurei trazer aí pelo menos alguns insights, algum norte, alguma referência para a gente poder brincar. Excelente, Jaime, agradeço muito, foi muito inspirador. Temos aí várias perguntas, tá? Peço ao professor André que ajude você, te passe todas elas, todas muito interessantes. Vamos lá, André. Me dá as fáceis só, não vai me dar umas difíceis. Pessoal, boa noite, Jaime, muito obrigado aí pela excelente palestra, né? Então, como a Mônica falou, temos algumas perguntas, eu selecionei algumas aqui, não vai ter como ler todas, mas vamos lá. Por vezes, possuímos equipes motivadas, porém não engajadas nos propósitos ou objetivos da empresa. Como fazer uma equipe ter sentimento de pertencimento em um ambiente de cobranças, remuneração inadequada ou escalas apertadas? Bela pergunta e capciosa. Quem que fez a pergunta? Foi a Verônica. Verônica, capciosa a sua pergunta. Vamos lá. Vamos fatiar, né? Quando a gente fala de senso de pertencimento, vamos analisar da seguinte maneira. A única forma de gerar senso de pertencimento, muitas vezes, Verônica, é o quanto as equipes podem e têm espaço para participar de situações onde eles possam dar sugestões, contribuições, elaborações, criações, muitas vezes, no ambiente de trabalho, sejam em práticas ou atividades profissionais, ou sejam em estruturas. Então, o senso de pertencimento está diretamente vinculado ao quanto eu me sinto dono dessa brincadeira também. Não é só a brincadeira da Verônica, mas é o quanto ela também me dá espaço. Esse senso de pertencimento não garante que a pessoa, com ambiente de cobrança, e aí vamos entender quanto a cobrança é tóxica ou simplesmente tem um foco em resultados, fique. Agora, remuneração inadequada, naturalmente, a gente está num ambiente em que o senso de pertencimento ele consegue me sustentar até uma certa página, vamos chamar assim, Verônica. Mas existe outra que, naturalmente, pode ter um peso, principalmente se no mercado eu encontro opções similares, onde eu entenda que o ambiente acaba sendo mais atrativo. Então, por isso que um dos primeiros itens que as pessoas pesam antes de sair é o custo-benefício, Verônica. Vale a pena eu ficar aqui? Compensa eu ficar aqui? E um dos elementos que as pessoas o levam em consideração é o quanto eu me sinto parte de algo. Tá certo? Se eu não me sinto parte de algo, eu começo a achar que eu ganho pouco. Eu começo a achar que não vale todo o esforço que eu tenho. Então, por isso que o primeiro item que você coloca na tua pergunta, no meu entender, faz muito sentido no que diz respeito a como gerar esse senso de pertencimento, e isso passa naturalmente por coautoria, por contribuições, participação das equipes na concepção da jornada ou das atividades. Muito bem.
Jaime, a Larissa perguntou, como sair do operacional para realmente fazer a gestão da equipe? Ainda tenho a visão de que para ser uma boa líder, tem que também estar junto no operacional, mas acabo deixando a gestão e o auxílio de lado. Essa pergunta, ela é bem rica, Larissa, e vamos entender o seguinte, são dois elementos, existe um que é pessoal e outro profissional. O elemento profissional, ele passa automaticamente, existe uma teoria dos 3Ds, Larissa, que todas as vezes, na hora que eu tenho equipe, eu tenho que saber desapegar, desenvolver e delegar. Então, a gente sempre ilustra o seguinte, o quanto, muitas vezes, eu tenho que fazer um balanço de tudo aquilo que me toma tempo, e, às vezes, o que me toma tempo são as questões operacionais. Se você for analisar todas as reuniões que você participou, Larissa, eu tenho quase certeza, nessa semana, ou na semana passada, eu tenho quase certeza que em 3 ou 4 delas você nem precisava estar, o que já seriam 2 horas a mais na tua agenda da semana, vamos dizer assim, né? E, então, muitas vezes, eu preciso fazer um balanço de exatamente o que está me tomando muito tempo, o que está burocratizando minha agenda. E aí vem o segundo bloco. Quem que eu vou treinar, muitas vezes, para isso? Quem que eu vou preparar para fazer tudo isso? E, muitas vezes, vai ser um trabalho de experimentação, até pelo nível de senioridade ou maturidade. Não necessariamente de conhecimento técnico, porque, às vezes, a pessoa tem conhecimento técnico e não tem senioridade. Mas o quanto ela consegue me representar ou me substituir parcialmente ou assumir algumas atividades parciais. E aí talvez eu consiga delegar. Mas se eu não respeitar o desapegar e o desenvolver, não adianta eu fazer curso de delegar a função, porque esses dois elementos eles ficam flácidos. Esse é o profissional. E o pessoal, Larissa, aí é um pouco mais profundo. Por quê? Se existe uma característica de líderes que têm dificuldade de sair do operacional e delegar, são líderes que respiram mal. E vamos entender pessoas que respiram mal como pessoas ansiosas. E toda pessoa ansiosa tem uma característica, ela tem pouca didática, ela tem muita praticidade, ela tem muita objetividade. E muitas vezes nessa falta de respiração, vamos chamar assim, onde é mais fácil, é mais comum a pessoa falar, daí que eu faço, deixa que eu cuido, deixa que eu vou lá e resolvo. Então, por isso que eu te falo, são dois elementos, o profissional e o pessoal. E o pessoal, muitas vezes, tem gente que vai fazer meditação, yoga, e funciona. Eu não sei fazer isso, eu já tentei. Tem gente que vai fazer mais esporte, aí funciona. Tem gente que em algum momento vai fazer terapia, e também funciona, porque às vezes eu preciso entender quem que colocou uma faca nas minhas costas a ponto de eu ser essa figura pilhada a 200 por hora que tem que resolver tudo. Então, por isso que é um fator profissional e um fator pessoal. Mas aí deixa eu aproveitar, André, deixa eu amarrar com a pergunta anterior, que eu acho que eu gosto de responder essa pergunta que a Amanda faz, tá certo? Se é possível aprender a ser líder ou se é algo que já nascemos. Reza a lenda, doutor Cortella, a neurociência e a neurolinguística, Amanda, que ninguém nasce líder, correto? Na verdade, todos nós nascemos exatamente em pé de igualdade. Algumas pessoas com mais aptidões, perfeito? Mas fazendo uma analogia, Amanda, uma criança que é afinada quando pequena, não quer dizer que ela vai virar cantora. Por quê? Porque ela vai ter que treinar. Então, mesmo que a pessoa tenha algumas aptidões, não necessariamente lhe garante o cargo de líder. Então, durante muito tempo, existiu essa questão se a pessoa nasceu líder ou não. A gente nasceu igualzinho. É uma questão de treino e repetição. Treino e repetição. Então, assim, é como quando a pessoa fala, eu não sei falar em público. Tá bom, mas quantas vezes você treinou? Aí você fala, nenhuma. Então, não vai aprender, não adianta fazer curso. Então, muitas vezes as pessoas querem aprender a liderar, Amanda, assistindo o vídeo do TED. E você fala, não, o vídeo do TED é que nem você assistir vídeo de culinária. Você não se torna chefe de cozinha porque você assistiu 50 mil receitas. E com liderança não é diferente. Então, a pessoa vai lá e lê todos os livros de liderança de não sei quem. Cara, isso só te dá um belo saber sobre teorias de liderança. Mas se você não for para o fogão, eu não vou aprender a cozinhar nunca. Então, e quem disse isso é a neurociência, a neurolinguística. Dentro dos estudos que eles começaram a perceber que tinha a ver muito mais a ver com repetição. O quanto eu pratico e exercito, e o quanto eu vou degustando, muitas vezes, algumas habilidades. Fazendo um paralelo, Amanda, é como dirigir. No começo é travado, mas depois a coisa é fluida. Fluida. Diga, André. Bem, a Cibele perguntou assim, os liderados estão preparados para essa liderança descentralizada? Bela pergunta e profunda, hein, Cibele? Não, muitos deles não estão. Em algum momento, alguns deles estão procurando um macho alfa até agora. E é verdade. Então, muitos deles ainda estão esperando que o meu líder venha me dar feedback. E eu sou da opinião que
o melhor feedback, a gente sempre fala, né? O melhor feedback é quando ele não vem no formato de verbalizações, ele vem no formato de ações. Às vezes tem líder que está delegando para o André, porque confia no André. Só que o liderado está esperando que o líder sente e diga, olha, André, a partir de agora eu vou começar a te delegar, porque eu te acho ABC. Então, às vezes, é verdade muito o que você coloca, Cibele. Em algum momento, dependendo do nível cultural, você esbarra com isso sim, tá certo? E aí tem a ver com o nível cultural. É a maneira como eu interpreto o exercício da liderança. Então, tem muitas vezes liderados que ficam esperando que um macho alfa venha lhe dizer o que ele tem que fazer. Então, por isso que os rituais são fundamentais, porque é uma maneira de você ir trabalhando a mentalidade da equipe, o protagonismo da equipe. Até porque toda pessoa que está atrás de um macho alfa, de alguma forma, Sibeli, você vai se deparar também com uma pessoa com menos repertório, tá certo? Menos repertório de atuação. Até por isso que ela está atrás do macho alfa. Muito bem. E aí, novamente, né, você falou um pouco de rituais e veio uma pergunta da Bel, ou do Bel, talvez. Que exemplos de rituais seriam adequados de forma geral e levando em consideração o perfil do líder que constrói, motiva e engaja? Então, vamos lá. Tenta imaginar o seguinte, Bel. Em primeiro lugar, você coloca assim em consideração o perfil do líder que constrói. A minha sugestão, Bel, que talvez até para que... Vamos analisar 4 prerrogativas para a gente criar rituais. O primeiro, o ideal, Bel, é que os rituais sejam construídos com a equipe, não pelo líder, correto? Porque, em algum momento, se eu, como líder, chego implantando rituais, eu tenho que implantar, óbvio, podem ser vistos como atividades autoritárias. Perfeito? Vamos supor que eu queira organizar um evento para que as pessoas se conheçam. Entre aspas, é autoritário, porque às vezes eu não quero conhecer ninguém, você está me obrigando a fazer dinâmica de dupla com alguém que da minha área que eu detesto. Então, muitas vezes, a gente sempre fala, por onde que a gente começa a criação de rituais, Bel? Que a equipe participe da concepção. Que a equipe, de alguma forma, também te traga um pouco dos elementos. Por quê? Porque os rituais têm que ser do grupo, não do líder. Senão fica sendo o ritual da Bel. Então, esse é uma primeira prerrogativa. Segunda prerrogativa, eu não sei quem de vocês comemorou aniversário por Zoom ano passado, com a família, no meio da pandemia. Eu costumo dizer, Bel, que o primeiro e o segundo foi legal, foi até emocionante. O oitavo já foi bem chato, correto? Esse ano é meio brega comemorar aniversário por Zoom. Ninguém comemora aniversário por Zoom. Então, rituais precisam de renovação. E quem que melhor para fazer essa renovação são as equipes, tá certo? Eu, como líder, tenho que ser curador, perfeito? Mas aí, dentro dessa questão, Bel, assim, e um terceiro elemento que é fundamental é que o ritual tem que funcionar sem o líder. A gente sabe que o ritual é bom quando o líder não precisa estar presente. Por exemplo, a Bel está aqui, está acontecendo um ritual lá na equipe dela. Aí você sabe que o ritual é bom, porque o ritual tem que ser do grupo, não do líder. Então, ele tira esse caráter personalista, porque senão dá a impressão que é o momento em que a Bel quer falar com a gente, correto? E aí é onde começa a liderança piramidal. Muito bem, Jaime. Estamos chegando já próximo do horário de encerramento, né? Então, eu queria agradecer a todos, principalmente a você pela disponibilidade. A gente sabe que nesses momentos está Olha tão difícil só, agendas, né? deixa eu só falar com a Ana Paula. Muito bom, dona Ana Paula. A Ana Paula acabou de comprar o livro. É É, bom. e aí muita gente elogiando, né, Jaime, a palestra, mas eu queria ler especialmente para você o que o Felipe falou, né? Muito obrigado. Não foi uma palestra, foi um dos melhores conselhos que eu já recebi sobre gestão. Então, novamente, muito obrigado. Obrigado, Obrigado pela Felipe. participação de todos. Olha que legal. Obrigada, Jaime. Foi realmente super inspirador. Eu fiz várias anotações aqui, né? A gente acredita muito em lifelong learning, então até nós, professores, precisamos renovar, né? Aprender aí algumas coisas, falar sobre questões que são importantes para todos. Queria convidar a todos, né, para assistirem amanhã a nossa última live desse ciclo, né, que é a live sobre gestão de carreira, o que as empresas de saúde buscam, que vai ser com a Simone Azevedo, que é nossa diretora de desenvolvimento e educação corporativa. Juntem-se a nós, tá? E eu também convido vocês a visitarem o ensino.einstein.br para conhecerem os nossos cursos e procurarem os de pós-graduação que se encaixam hoje com as suas necessidades profissionais, tá?
o exemplo aqui é o nosso Jaime, que também é nosso professor, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade aí de ter várias aulas com eles se juntarem a nós, tá bom? Boa noite para todos, espero ver vocês de volta amanhã. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa Mônica. noite.